Nosso Deus é maravilhoso. E o Senhor traz a palavra para nós nesta manhã, dizendo: paz de conduta ilibida gera filhos abençoados. Pais que zelam pela palavra e cuida da conduta moral geram filhos abençoados. Amém? E a palavra do Senhor em Lucas 3, 21 e 22 nos fala assim: e aconteceu que, ao ser de todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, e em ti me comprazo. Aleluia! Santo Deus. Irmãos, inclinem suas cabeças e repitam comigo esta oração. Diga comigo: Senhor Jesus, lhe peço que esta palavra se cumpra na minha vida e na vida dos meus filhos. Amém. Irmãos, podem se sentar em nome de Jesus. Aleluia. A família, ela é uma instituição divina. Desde o início da humanidade. Deus, Ele separou homem, mulher, marido, mulher, no intuito de procriar filhos. E esses filhos, meus irmãos, são herança do Senhor. Mas o Senhor nos concedeu o privilégio de criá-los. Amém? Repetem comigo: filhos são heranças do Senhor. Ele me concedeu o privilégio de criá-lo para Deus. Amém? Criamos os filhos para Deus. Eles não são seus. Eles são de Deus. Antes mesmo que eles nascessem, Deus já estava cuidando dos mínimos detalhes. Então, meus queridos, não tenham dúvidas, eles pertencem a Deus. Mas Deus, com a sua infinita bondade, Ele nos concede e diz: olha, cuida dele, zela dele para mim. Ele é meu, mas tenha muito amor por ele. Zela, cuida, ensina. E assim Deus nos dá o privilégio. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Nós, como filhos de Deus, cuidando dos seus filhos. Só Deus mesmo. E é maravilhoso. Portanto, meus irmãos, perante Deus e a sociedade, a responsabilidade de nós, como pais, de formar o caráter cristão, de formar e forjar o caráter cristão nos nossos filhos. Além disso, zelar de cada um deles, quem tem mais de um filho,
dar testemunhos de que Cristo é o Rei e Senhor das nossas vidas. Estão conseguindo acompanhar? Nós, como pais, temos a responsabilidade perante a sociedade e perante Deus de zelar, de forjar o caráter de Cristo, para que eles pronunciam que Deus é o Rei dos Reis. Para que eles possam propagar que Jesus Cristo é Deus e Rei entre todos os reis. Nós temos um objetivo ao criar esses filhos. Nós temos uma grande responsabilidade. Não porque eu sou pai, não porque eu sou mãe, mas porque Deus acredita que você possa fazer desta criança um discípulo do Senhor. Ele espera, ele confia que mais do que um cidadão comum, ele também seja um cidadão dos céus. Ele espera. Em Marcos 10, do capítulo 10, dos versículos 13 até o 16, diz assim: Marcos 10, 13 a 16. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes dela, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Irmãos, aqui vem um conselho de Deus, da parte de Deus para conosco, que nós, como pais, nós somos incumbidos a forjar em nossos filhos cidadãos que cresçam na presença do Senhor. Quando o título diz assim, pais de condutas ilibidas, ou seja, pais que vai forjar no filho a palavra, pai que vai sentar lá no seu lar, na sua sala, em vez de ficar perdendo tempo vendo programas, chama o filho do lado, porque o nosso tempo, na nossa atualidade, é tão precioso, é tão curto, que não podemos perder um segundo sequer. Nesse momentinho que você pensa que vai sentar e descansar, chama o filho, procure e diga a ele, filho, vamos aqui, lembre aqui comigo, vem cá lembrar comigo as parábolas de Jesus, e vai passando várias passagens bíblicas, vai introduzindo no seu filho a palavra aos poucos. Quando você está dirigindo, o filho está do lado, chame-o. Filho, você se lembra do que foi dito lá na escolinha das crianças? Qual foi o versículo que foi citado lá? E aí interage com seu filho, inculca nele a palavra de Deus.
Em Deuteronômio diz, ao andar, ao falar, ao caminhar, ao deitar, ao levantar, inculca a palavra do Senhor nos seus filhos. Será que eu e vocês, como pais, estamos fazendo isso? Nós estamos tendo uma conduta ilibida, que zela pela palavra e que inculca em seus filhos a palavra de Deus, nos filhos que não nos pertence, mas pertence a Ele? Se ainda não, ainda há tempo. Ah, mas meu filho já cresceu, já é um adolescente. Ainda há tempo. Meu filho acabou de nascer. Maravilha. Tem todo o tempo para você inculcar a palavra do Senhor na vida dele, dela. É isso que Deus espera de cada um de nós como pais. Se Ele tem a confiança de nos dar um ser tão pequeno, tão frágil, é porque Ele acredita que nós, como cristãos, temos sim a capacidade de forjar o caráter cristão nesta criança. E temos essa responsabilidade. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Nós vamos aqui ver algumas situações que acontecem em Lucas, capítulos 2 e 3. É um contexto no geral. Lá, Deus, Ele quer fazer valer a sua palavra e as promessas fazer também valer na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Se você ler ali o capítulo 2 e 3 de Lucas, você vai ver na palavra de Deus que há muitas promessas para mim e para você e para nossos filhos. E é interessante nós observarmos também no contexto que antes de Jesus nascer, Deus já tinha organizado todo o cenário para que ele chegasse. É verdade? Quando, irmãos, vejam só, e não é diferente para com os nossos filhos. Porque os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. Antes mesmo dos nossos filhos nascerem, Deus prepara todo o cenário para que ele tenha um futuro promissor. Você acredita nisso, meu irmão? Amém. Eu creio. Ele tem um propósito para sermos bênçãos. Nascemos para sermos auxiliares de Deus, para sermos bênção na vida de outro. Tudo tem um propósito para os filhos do Senhor. E vamos nos ater no versículo 24 de Lucas 2. Lucas 2, versículo 24. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou um par, ou 2 pombinhos, né? Um par de pombas. Naquela época, quando os filhos eram apresentados e consagrados a Deus, os pais traziam juntamente uma oferta. E era interessante que a oferta ela se classificava conforme a classe da família. Se eram pobres, eles traziam um casal de rolinhas ou um casal de pombas. E assim, conforme a situação da família, a oferta ficava melhor, desde cordeiro, bezerro, enfim. E eles traziam como oferta. E nós vemos aí um contexto tão maravilhoso, que quando Jesus foi apresentado por Maria e José, o que é que eles levaram?
como oferta. Eles eram pobres. Eles trouxeram um par de rolinhas. E tudo isso já estava no contexto de Deus. Lembra que eu disse? Que antes mesmo dele nascer, Deus já tinha preparado todo um cenário para o seu nascimento? Por que eles não poderiam trazer um cordeiro de oferta? Porque Jesus já era o cordeiro. Jesus já estava o cordeiro, a oferta já estava nas mãos de Maria, nos braços de Maria. Esse contexto, ele existe e Deus preparou perfeitamente para Jesus. Jesus, o Filho de Deus. E os nossos filhos também são filhos de Deus. Ele também prepara todo um cenário para o nascimento dos nossos filhos. Amém? Eu vou citar aqui algumas bênçãos que são derramadas sobre nossos filhos desde quando nascem e são apresentados, são trazidos para a consagração do nosso Senhor. Vamos seguir comigo. Em Lucas 2, versículos 32. Você pode ler ali em casa mais tarde, do 25 ao 32, se quiser, para ver um contexto mais profundo. E aqui com vocês eu vou citar apenas o 32, versículo 32. Lucas 2, versículos 32. Um instante, estou conferindo aqui se é essa passagem que... Em Lucas 2, no capítulo total, lá narra também uma parte de um homem, Simeão. Ele era um homem íntegro, homem justo e piedoso, e aguardava a justiça. E aguardava o Consolador. E quando Jesus foi apresentado, Simeão pegou em seus braços e disse: agora posso morrer, porque eu estou enxergando o futuro desta criança. E é um futuro muito promissor. Ele falou do que ele iria passar. Muitas tribulações, mas também ele viu tudo. Ele viu o futuro promissor de Jesus. Irmãos, quando nossos filhos nascem, Deus provê um futuro promissor para eles. Quando nossos filhos são trazidos para a presença do Senhor, são consagrados, Deus provê para eles um futuro promissor. E no momento, com os olhos carnais, nós não enxergamos, que é somente com os olhos da fé que se pode ver o futuro de uma criança na presença do Senhor. Outra bênção que o Senhor também nos traz, e também aos nossos filhos são abençoados, está lá em Mateus 2:11. Quando os nossos filhos são trazidos para a presença do Senhor, Deus, Ele descortina um mar de bênçãos sobre os nossos filhos. Vamos ver o que a palavra diz. Mateus 2:11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os teus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Ouro significa
provisão. Incenso significa louvor. E mirra significa prosperidade. Jesus, ele recebeu um mar de bênçãos na vida dele. Não por causa daquele potinho de ouro ou daqueles outros recipientes com incenso e mirra, mas o contexto, o significado existente para cada uma daquelas matérias. Ali estava simbolicamente bênçãos derramadas em forma de mar. Muitas bênçãos. Você crê, meu irmão? Que os seus filhos, ao serem consagrados ao Senhor, eles recebem um mar de bênçãos? Amém. Eles recebem. Mais outra bênção que o Senhor libera sobre os nossos filhos, quando eles estão na presença do Senhor, é unção de sabedoria e graça para todos os dias da vida dele. Veja lá, em Lucas 2, 46 e 47. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviram, muitos se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Deus libera sobre os nossos filhos unção de sabedoria e graça para todos os dias da vida dele. Sabedoria não é inteligência. Tem uma diferença um do outro. Sabedoria é que Deus faz saber. Deus traz à tona o conhecimento da palavra. E as pessoas que estavam ao redor, que eles ficavam o quê? Admirados. Tão pequeno e tão sábio. Deus provê na vida dos seus filhos, meus irmãos, unção de sabedoria. Deus provê. Consagra-os ao Senhor, a cada dia, a cada momento. Outra bênção que o Senhor libera sobre os nossos filhos quando eles são consagrados é paz. Paz espirituais. Amém? Pais que irão clamar, orar, jejuar pelos seus filhos. Isso é bênção. Quando você consagra o seu filho, Deus provê a ele pais espirituais. Pais que visionam o filho no âmbito espiritual. Que coloca o filho constantemente na presença do Senhor. Mas espera aí, irmã Rosana, meus pais não são crentes. E assim, eu já sou grande. Mas você está aqui. Pela graça de Deus, você foi resgatado. Amém? Nós não conhecemos a profundeza dos enigmas de Deus. Nós não conhecemos, mas você está aqui. E o fato de você estar aqui poderá mudar a sua geração futura. Amém? O fato de Deus esclarecer a palavra e você vivenciá-la em sua vida poderá transmitir bênçãos sem medidas na vida dos seus filhos. Esse é o nosso Deus. Ele não deixa ninguém no prejuízo. De uma maneira ou de outra, Ele encaminha os seus filhos para o seu grande propósito. Aleluia. Irmãos, os nossos filhos pertencem a Deus. Deus lhe dará a capacidade para vencer o dia do mal. Parece tão lindo, né? Consagre o seu filho. Deus vai prover isso. Deus vai prover tudo. Mas não se iluda. O dia do mal sempre chega.
Cristo nos alertou. Que no mundo nós teríamos aflições, mas que fôssemos fortes, fôssemos corajosos, porque Ele estaria conosco. Então, meus irmãos, os nossos filhos, eles estarão revestidos para o dia do mal. Nossa responsabilidade de trazê-los para a presença do Senhor, nossa responsabilidade de aproveitar a cada instante de nossas vidas para inculcar a palavra de Deus na mente deles. Isso tudo vai equipá-lo para o dia do mal. Deus não manda ninguém para a guerra sem a ferramenta adequada. Não manda. Ele prepara. E nós fazemos parte desse cenário. Nós, como pais, temos a responsabilidade de ensinar, de orientar, de conduzi-los na palavra do nosso Deus. Irmãos, isso é uma coisa tão séria, porque nós, como pais, temos que zelar aí, como eu disse no título, zelar pela palavra e zelar da nossa conduta moral. Sabe por quê? Não só para nós, não só para a nossa salvação, mas porque somos espelho. Tudo que você, como pai ou mãe, faz, não se iluda. O seu filho está bem ali, ó. Só memorizando a cada movimento para praticar igualzinho. Não é verdade? Tanto é verdade que se você começar a lembrar coisas que você fez e o seu filho hoje faz igualzinho. Somos espelhos. Nossos filhos refletem em nós. E se nós, como pais, não tivermos essa responsabilidade perante Deus e perante a sociedade de forjar nos nossos filhos um caráter cristão, quem o fará? O mundo? Não, porque o mundo jaz do maligno. 1000 vezes o seu filho aprender contigo tantos assuntos da vida secular do que aprender no mundo. Porque você tem a chance e a oportunidade de ensinar esses assuntos do nosso cotidiano crivado na palavra do nosso Deus. Você tem essa chance. E se deixar para que o mundo ensine, lá vai ensinar totalmente distorcido. E mesmo depois que ele aprende com os pais, da maneira correta, no crivo da palavra, e em momento seguinte ele aprender lá no mundo diferente, ele vai saber diferenciar. Porque ele é um filho consagrado ao Senhor. Porque ele possui as bênçãos de provisões de Deus na vida dele. Ele está equipado. Dentro dele tem uma bagagem que ele não se deixará se contaminar com o mundo. Lembre-se, meus irmãos, nós temos essa incumbência. Nós não podemos negligenciar. Se isso acontecer, nós seremos falhos para com Deus e para com a... Sabe, quando Ele nos deu os filhos para criar, o que Ele acredita em nós? Ele teve o quê? Ele acreditou, Ele colocou ali fé que você terá essa capacidade. E se nós negligenciar, o que é que vai acontecer? Será triste. O seu filho não terá o equipamento necessário quando chegar o dia do mal. Para você e para mim, que fomos resgatados, que hoje estamos aqui sentados, nós teremos toda a chance de equipar os nossos filhos para o dia do mal. Nós temos a consciência e nós temos também a ajuda do nosso Senhor. Porque sozinhos nós não conseguimos, mas Deus nos dá a força, Deus nos mostra. Quantos de vocês que cresceram no lar cristão, que conseguem se lembrar que quando o pai ou a mãe chamava para falar, vem cá, o que foi dito hoje no culto?
Vem cá, qual foi a passagem bíblica citada? E ali já começa a desenrolar um bate-papo bíblico. Será que você consegue se lembrar disso? Naquele momento, os seus pais estavam incumbindo, estavam fechando com Deus, fazendo aquilo que Deus esperava que ele fizesse. E hoje você está aqui. E hoje você também tem que levar avante para os seus filhos, para que eles também possam levar para os filhos deles e assim sucessivamente. Deus é maravilhoso. Deus é único. Irmãos, Deus é lindo demais. Eu gosto de falar que se eu me arrastasse dia e noite agradecendo Ele, ainda seria pouco, não conseguiria agradecer. Não conseguiria. Porque Deus é Deus e Ele é único. Aleluia. Santo Deus. Irmãos, alguns pais, eles ficam muito felizes e se sentem já realizados ao ver os seus filhos se formando numa faculdade, se tornando um profissional renomado. Isso não é ruim, isso não é errado. Mas o que é mais importante é o outro lado. Na verdade, a paixão de cada um, a nossa paixão de como pais, tem que ser, sabe o quê? A minha paixão como pai deve ser, a minha maior paixão tem que ser de ver o meu filho ser uma serva de Deus, ser uma serva que busque primeiro o reino dos céus. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Se a minha maior paixão, a sua maior paixão como pai, como mãe, for de ver o seu filho crescer como um servo, como uma serva do Senhor, não se preocupe com as coisas seculares, porque elas acontecerão, porque são bênçãos do Senhor que acompanham o servo e a serva do Senhor. Então crie dentro do seu coração, você pai, você mãe, crie dentro do seu coração aquela paixão de ver o seu filho, de ver a sua filha crescer em estatura, em sabedoria e se transformando em um servo ou em uma serva do Senhor. Depois disso vai ser só mais alegrias, vai vê-lo formado, vai ver ele um profissional renomado, vai ver ele voltando a sua função secular para o reino da glória. É essa paixão que tem que ferver dentro dos nossos corações, como pai, como mãe. E nós temos o dever de zelar pela palavra do Senhor. Nós temos o dever de zelar da nossa conduta moral. Lembra que Ele está lá de olho? Que Ele vai praticar igualzinho você está fazendo? Nós precisamos zelar. Nós precisamos ter esse cuidado constante, porque nós somos cristãos, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Irmãos, resumindo a palavra de hoje, o Senhor quer dizer o seguinte: consagre o seu filho. Conduza ele na palavra do Senhor. Não perca nenhum momento, nenhuma chance que você tiver para inculcar a palavra do Senhor na mente dele. Não perca. Aproveite. Continue orientando ele sempre na presença do Senhor. Porque é isso que Deus espera de uma família que foi instituída desde o início, a família divina. Porque família, ela é uma instituição divina. Por mais que lá fora queiram distorcer, não conseguirão. Porque foi Deus que fez assim. Foi Ele que instituiu a família
como divina. Foi Ele que trouxe pai, mãe e filhos, e que as gerações e gerações sejam mais e mais prósperas na presença do Senhor. Amém? Esta é a palavra que Deus tem para nós nesta manhã. Lembre-se, meus irmãos, assim como eu, mãe, como você, pai, lembre-se, zele pela palavra do Senhor, zele da sua conduta moral e social, que o Senhor se alegrará muito em prover bênçãos e bênçãos e bênçãos na vida dos seus filhos. Coisas invisíveis que você não enxerga. Às vezes um ato que agrada a Deus, você como pai, como mãe, um simples ato, que o filho já capturou aquilo e vai praticar mais à frente, já é bênção invisível que você não enxerga. E Deus tem essas coisas para conosco. Amém? Que o Senhor possa guardar profundamente em nossos corações. E que sejamos fortes, corajosos. Que sejamos pais de condutas ilibidas. Porque assim nós vamos gerar filhos abençoados na presença do Senhor. Amém? Nesse momento eu passo a palavra para o pastor e ele vai dar prosseguimento. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Palavra de Deus pregada aos nossos corações nesta manhã nos traz um senso de responsabilidade para com a nossa família, para com os nossos filhos. Filho é presente de Deus, é herança que o Senhor nos concede. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que sinalizar a vida deles. Eles estão o tempo todo nos copiando, olhando para os nossos passos, esperando um referencial. E o maior referencial, a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho não é bens materiais. Bens materiais é importante, mas não é o principal. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é uma conduta irrepreensível. Amém? Que Deus ele possa nos abençoar ricamente, aproveitando o ensejo da mensagem que nós ouvimos nesta manhã, falando sobre a responsabilidade dos pais. Nós estaremos fazendo a apresentação de uma criança ao Senhor. Alguém que é trazido para ser apresentado diante do altar, né? O Derek, filho da diaconisa Paula Castro e do nosso diácono Fagner Triqueiro. Quero convidá-los a vir à frente. Vamos adorar a Deus juntamente com esta família, irmãos. É como um sonho que se realizou. Foi longa a espera, tempo que enfim passou. Os nossos corações para
Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Irmãos, é com muita satisfação e alegria que nós compartilhamos juntamente com esta família, da felicidade que nós sentimos nesta manhã. Diácono Fagner, diaconisa Paula, prazer de tê-los aqui nesta manhã para apresentar o Derek ao Senhor, o Deus que o concedeu a vocês, e Ele sabe da capacidade que vocês têm para poder sinalizar a vida dele. Salomão, no Salmo 127, ele faz um relato dizendo que se o Senhor não edificar a nossa casa, Fagner, Paula, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Se o Senhor não guardar a nossa cidade, em vão vigia as sentinelas. Então, é inútil você levantar de manhã cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, quando na verdade o nosso Deus, Ele dá o sustento para os seus amados até quando eles estão repousando. Então, é Deus que sustenta, é Deus que protege. E aí Salomão ele continua dizendo no verso 3 do Salmo 127 que os filhos são heranças do Senhor. O fruto do vosso ventre, o fruto do seu ventre, Paula, o Derek, é uma herança que Deus está entregando para vocês. Amém? É uma herança de Deus, é um presente de Deus. É um presente precioso, conforme nós ouvimos no louvor. Ele é comparado como uma flecha na mão do guerreiro. E a flecha, ela precisa ser direcionada. A flecha, ela precisa atingir um alvo. Como que nós faremos com as nossas flechas? O que nós podemos fazer, Fagner? O que nós podemos fazer, Paula, com estas pequenas flechas que Deus entrega nas nossas mãos? O valente é vocês. Vocês são os escolhidos de Deus para poder direcionar o Derek, e o alvo do Derek é Jesus Cristo. É fazer com que ele glorifique a Jesus, com que ele viva para a glória de Deus. Amém? Este é o alvo principal. É a melhor herança que vocês podem deixar para o Derek. Ensiná-lo a caminhar na direção de Jesus. Nós temos um texto na Bíblia, Juízes capítulo 12, 13, a partir do versículo 2 do capítulo 13, nós temos a informação que havia um homem da tribo de Dan chamado Manoá. Esse homem, ele tinha uma esposa estéril que nunca lhe dera filhos. Certa feita, o anjo do Senhor visitou a esposa de Manoá, lhe trazendo uma mensagem que ela iria engravidar e teria um filho. E aí ele passou algumas orientações como ela deveria proceder durante o período da gestação. Ela recebe a visita do anjo e depressa vai contar para o seu esposo. Quando Manoá ouviu o que a sua companheira havia lhe falado, ele orou a Deus dizendo: Senhor, Senhor meu Deus, suplico-te que o homem de Deus que tu enviastes para falar com a minha esposa, envia ele pela segunda vez a nós, para que ele nos ensine o que nós devemos fazer quando este menino nascer. Deus tem orientação para vocês, Paula. Deus tem direção para você, Fagner, como líder espiritual, como sacerdote do lar.
Peça a Deus, Senhor, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar, o que eu devo ensinar para o Derek, enquanto ele estiver sobre a minha responsabilidade. Esse foi o comportamento de Manoá. Ele orou: Senhor, manda o teu anjo pela segunda vez, para que ele nos mostre a maneira como nós devemos proceder. E Deus ouviu a sua oração, e novamente o anjo do Senhor se apresentou à esposa de Manoá e repetiu as mesmas palavras. Enquanto o anjo do Senhor falava com ela, ela saiu correndo ao encontro do seu esposo e disse: olha, o anjo do Senhor voltou para nos dar instrução, venha, porque ele está aqui. Ele veio à presença do anjo, irmãos. E a pergunta de Manoá para o anjo do Senhor foi a mesma: Senhor, quando cumprires as tuas palavras, como nós devemos criar o menino e o que se fará? E aí o anjo do Senhor deu todas as orientações. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: criai o menino no caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer, jamais o caminho se desviará dele. Amém? Então, o Derek é um presente de Deus para vocês. É uma herança do Senhor. Vocês têm a responsabilidade de cuidar dele, de sinalizar a vida dele, e enquanto ele viver, ele precisará do referencial de vocês. Fará toda a diferença para o crescimento físico, para o crescimento emocional e o crescimento espiritual. Irmãos, uma família estruturada gera filhos estruturados na presença do Senhor. Nós estamos vivendo uma fase em que o sistema está trabalhando com a desconstrução da família, e vocês sabem disso. Então a presença dos pais, o incentivo dos pais, o papel dos pais é imprescindível para o desenvolvimento dos nossos filhos. E eu tenho certeza que tanto a Paula como o Fagner já estão fazendo isso e vão continuar, porque eles sabem que um dia terão que se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, os filhos que tu nos destes foram criados na tua presença. Amém? Nós vamos apresentar a vida dele diante do Senhor nesse instante, irmãos. É responsabilidade dos pais, mas também é responsabilidade da igreja. A igreja, ela também tem o seu papel. Ela precisa providenciar os meios necessários para que o Derek se sinta inserido, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta valorizado neste corpo. Então, cabe a mim e a você orar por esta família. Sempre que vocês forem orar, apresente a vida deles diante do Senhor. Senhor, abençoa a vida da diaconisa Paula, dê a ela sabedoria para sinalizar a vida do seu filho. Senhor, abençoa a vida do diácono Fagner, dê a ele condição, não deixe faltar para ele, meu Deus, o trabalho. Dê a ele saúde física, dê a ele saúde emocional, dê a ele saúde espiritual, para que ele possa sinalizar a vida do seu filho. Amém? Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Nós vamos orar, apresentando a vida do Derek ao Senhor, e a jornada ela continua, o trabalho continua. Amém? Eu vou estar colocando a máscara na hora da oração, só para proteger ele.
Levante as suas mãos aos céus. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida do Derek. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Eu te louvo e te agradeço pela vida deste pequenino que eu tenho em meus braços. Obrigado, Senhor, pela vida do Derek. Obrigado por ter colocado as tuas mãos sobre a vida dele desde a gestação, momento em que ele estava sendo formado no ventre da sua mãe. O Senhor já estava preparando tudo para ele. Meu Deus, a vida do Derek é tua. É tua, Senhor. Ele é teu. O Senhor escolheu o Fagner e a Paula apenas como instrumentos para sinalizar a vida dele. Mas ele é um presente teu, Senhor, é uma herança tua. Então eu oro por ele, eu peço que o Senhor continue abençoando a sua vida. Eu peço que o Senhor continue abençoando o seu crescimento físico, o seu crescimento intelectual, o seu crescimento emocional e espiritual diante da sua presença, meu Deus. Que ele possa crescer, meu Deus, na tua graça, que ele possa crescer no teu amor, que o Senhor o ajude a compreender todo o teu propósito para a sua vida. Pai, eu também oro em favor do Fagner. Ele tem, meu Deus, a responsabilidade de prover o necessário para o sustento do Derek. Meu Deus, o ajuda, Senhor. Dê a ele condições materiais, dê a ele, meu Deus, forças físicas. Ajuda o teu servo, Senhor. Meu Deus, que não falte a ele tudo aquilo que ele precisa. Que ele possa, meu Deus, como pai, sinalizar a vida do Derek, meu Deus, que ele possa aproveitar cada momento, que ele possa ser presente, que ele possa cumprir com o seu papel e com a sua responsabilidade. Eu oro porque eu sei que o Senhor é o Deus da sabedoria, e o Senhor dá sabedoria àqueles que lhe pedem. Pai, eu oro também em favor da diaconisa Paula, Senhor. Meu Deus, é importante a participação dela, meu Deus, na vida do Derek. Meu Deus, como mãe, como esposa, ela pode sinalizar a vida dele em todos os aspectos. Como mãe, ela pode ensiná-lo a caminhar na tua presença. Como esposa, ela pode, meu Deus, edificar a sua casa, edificar o seu lar de maneira agradável, aonde o Derek possa se sentir bem, possa se sentir confortável, possa se sentir abençoado e amado. Deus de amor, Deus de misericórdia, coloque as tuas mãos sobre a vida desta família, meu Deus. Os abençoe, os livre de todo mal, que eles possam, meu Deus, cumprir com esse papel que o Senhor está entregando nas mãos deles. Que eles possam, meu Deus, ver os filhos dos seus filhos e a paz sobre a casa deles, sobre a vida deles, meu Deus, aonde eles forem, que eles possam desfrutar das promessas do Senhor. Em nome de Jesus é que eu apresento o Derek na tua presença para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Casal, a família permaneça, que nós teremos uma lembrancinha que está sendo trazida pelas crianças. Estão fazendo ali uma guerra para ver quem traz.
está querendo vir? Tá bravo, deixa aí. Amém, glória a Deus. Já deu para perceber que o diácono Fagner e a diaconisa Paula vão ter que trabalhar bastante, né? Estou vendo aí um ciúme gerado aí no coração, né? Não quis entrar de maneira nenhuma. Graças a Deus. Amém. A palavra de Deus, né? Melhor presente que se pode dar para uma criança. Que Deus abençoe e que Ele possa fazer bom uso, né, através da orientação de vocês, desse livro sagrado. Amém? Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós não vamos sair daqui sem antes orarmos em favor de todas as famílias da igreja. Você ouviu a mensagem, né? A palavra do Senhor. E foi muito claro a nossa responsabilidade, o nosso papel na vida dos nossos filhos. Nós estamos aí numa jornada de oração, onde nós estamos orando em favor da saúde emocional da nossa família. Nós temos presenciado nos últimos dias que tem crescido assustadoramente o número de doenças emocionais, até mesmo as nossas crianças, até mesmo os nossos jovens estão com problemas emocionais, irmãos. Então cresce a nossa responsabilidade, o nosso senso de urgência. Você pode agora se colocar diante de Deus e falar para Ele: Senhor, aonde eu preciso melhorar para ajudar a minha família? O que eu preciso fazer para ajudar os meus filhos? Eu tenho percebido que algumas coisas estão acontecendo na minha casa e eu não posso ficar com a minha guarda baixa. Eu preciso erguer as minhas mãos santas, eu preciso fazer o meu papel de líder espiritual. E aqui eu falo para os pais. Você é representante da sua família. Levante as tuas mãos santas e ore em favor dos seus filhos. Não deixe os seus filhos à deriva. Interceda por eles. Amém? Interceda por eles. As mães, as nossas esposas, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa. Ore. Invista tempo com o seu filho. Tempo de qualidade. Fale com ele, ore por ele, busque entender as necessidades que ele tem, que ele precisa. Amém? Levante as suas mãos aos céus agora e apresente a vida da sua família. Apresente a vida dos seus pais, filhos que estão aqui presentes. Ore também em favor dos seus pais. Se porventura lá na tua casa está acontecendo situações ruins, situações que não têm te agradado, se levante agora como um instrumento de Deus e ore em favor da sua família para que haja paz na tua casa. Amém? Grande Deus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos na tua presença. Pai, nós sabemos que a família é uma instituição divina. A família é um projeto de Deus. É algo que o Senhor Deus realizou para ser referencial no meio da sociedade. Pai, não existe sociedade forte se as famílias estiverem desestruturadas. Não existe igrejas fortes se as famílias estiverem doentes emocionalmente falando. Deus da glória, Deus poderoso, eu oro nesse instante, meu Deus, apresentando o meu lar. Eu oro apresentando a minha casa.
Meu Deus, eu apresento diante da tua face a vida da minha esposa e a vida dos meus filhos. São presentes que o Senhor me deu. E eu preciso, meu Deus, de sabedoria, eu preciso de discernimento espiritual para poder ajudá-los nas necessidades que eles têm. Senhor, eu oro por eles e eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos de poder sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha família, Pai. Me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Deus, a exercer o meu papel. Me ajuda, Senhor, a agir com sabedoria, no cuidado, no trato. Deus de amor, Deus de misericórdia, não me deixe, Senhor, perder a minha sensibilidade. Não me deixe, Senhor, perder as minhas forças emocionais. Oh Deus da glória, me ajuda, me sustenta na tua presença. Ajuda, Senhor, o meu lar, ajuda a minha casa, ajuda, Senhor, os meus filhos a permanecerem na tua presença, a viverem no centro da tua vontade. Meu Deus, eu também oro em favor de todas as famílias presentes aqui nesta manhã. Meu Deus, o Senhor conhece a condição em que cada família se encontra. O Senhor sabe, meu Deus, quais são as dificuldades, quais são as lutas que cada família passa. Deus de amor, toque com as tuas mãos curadora. Toque, Senhor, com o teu poder. Traga, meu Deus, calmaria para os corações. Traga refrigério para a alma. Traga cura, meu Deus, para aqueles que estão angustiados e abatidos. Deus de amor, Deus de misericórdia, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai Santo, a viver em conformidade com a Tua palavra, a viver em conformidade com a Tua vontade. Deus de amor, ajuda as famílias desta igreja, Senhor. Cura, meu Deus, as famílias desta igreja. Cura, meu Deus, de toda sorte de enfermidade. Seja enfermidade física, seja enfermidade emocional, seja enfermidade espiritual, meu Deus, aquilo que tem roubado a paz dos teus servos, aquilo que tem roubado a alegria, a serenidade, a tranquilidade, que o Senhor possa neste momento derramar o teu bálsamo curador sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, amém. Irmãos, continue nesta jornada de oração. Continue apresentando a vida de todos os que pertencem à sua família. Deus tem promessas para nós, amém? Deus, Ele prometeu que abençoaria os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, desde que nós estivéssemos no centro da sua vontade, amém? Então permaneça no centro da vontade de Deus e desfrute das bênçãos que Deus tem para a tua vida e para a vida de todos os teus familiares. E não são poucas bênçãos não, viu, irmãos? São muitas bênçãos que Deus tem garantida por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muitas bênçãos espirituais, muitas bênçãos materiais, muitas bênçãos em todos os aspectos. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar o seu lar, Deus quer que o seu lar seja uma extensão da igreja, Deus quer que o seu lar seja um pedacinho do céu. Deus quer que o seu lar habite paz, harmonia, alegria. Amém? Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos um aniversariante. 2, Pedro e o outro Pedro. 2 Pedros no mesmo dia. Vamos cantar os parabéns para o jovem Pedro e a Flávia. Cadê a Flávia? Flávia, Pedro e Pedro. Amém? O Pedro jovem e o Pedro velho. Vamos lá? Cadê o Pedro? O outro Pedro, está aqui. O menorzinho? Oh, meu Deus do céu, tanto Pedro nessa igreja. Ah, tá. É o Pedro criança. Eu achei que era você não fala nada, né? Vamos lá? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.